direitinho. Acho que agora foi. Foi, vamos pôr ali na tela grande. O áudio está saindo? Está saindo aí? Muito bem. Boa noite, gente. Graça e paz. Mais uma oportunidade de estarmos juntos. Acho que o som está chegando aí um pouco alto, a gente vai ajustando aqui. Deus abençoe você, vai chegando aí. Hoje é uma noite especial para nós celebrarmos a ceia do Senhor. E vai ser um tempo muito bom. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E que seja um tempo sobrenatural para todos nós. Amém, queridos? Quero convidar você para a gente orar e entregar esse tempo na mão do Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor aceite tudo que nós vamos fazer aqui, pedir que a boa mão dele esteja sobre nós, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa hora, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor é presente, Tua presença que faz diferença, Pai. Tua presença, Tua manifestação, Tua ministração, ó Deus, na nossa vida, no nosso coração. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, na presença do Senhor, e que esse tempo, Senhor, seja um tempo do Senhor e para o Senhor, Pai. Estende a Tua mão sobre nós, estende a Tua mão sobre cada vida, sobre cada lar, Pai, que está conosco hoje, que, ó Deus, o Senhor os visite, que o Senhor toque a nossa vida, que o Senhor nos abençoe nossa comunhão, ainda que virtual, Pai. O Espírito do Senhor possa gerar coisas novas, gerar, Senhor, vínculos, gerar, Senhor Jesus, revelação do Senhor no nosso coração. Abençoe, Senhor, o momento da ceia, abençoe cada momento, Senhor. Unge, Pai, unge. Pai querido, nós queremos Te ouvir, queremos sentir Tua presença. Faz isso, Pai, nós Te pedimos e queremos, Senhor, Te adorar, Te glorificar, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Pela graça, mediante a fé.
salvos em nome de Jesus. Não vem por nós, oh, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, não, oh, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Som. Aleluia, Jesus. Não há lugar melhor que a tua presença, Deus. Oh, Deus, como é bom saber que somos tua casa, que o Senhor habita em nós. Oh, que somos a tua igreja, cheios de falha, é verdade. Mas clamamos que teu Espírito nos transforme a cada dia, para que possamos nos parecer mais contigo. Aleluia, Jesus. Como é bom desfrutar do teu amor, da tua graça, da tua presença, oh, do teu cuidado por nós, Senhor. Recebe a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontro casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. Pardal encontro casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Oh, Senhor, pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem
descanse nele, em teus braços é meu descanso, Deus, meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, Jesus, em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, que podemos descansar no Senhor. A nossa alma pode repousar no Senhor, como em pastos verdejantes, águas tranquilas. Nosso coração pode sossegar, Pai. Mesmo com o mar revolto, com todas as dificuldades, adversidades, nosso coração pode descansar no Senhor, que tem o controle, que tem, Senhor, a direção de todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu povo, que nos guia, Senhor, continuamente. Muito obrigado, Pai. Recebe nossa gratidão a Deus, recebe o nosso coração na Tua presença, recebe o nosso louvor, Senhor, recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Coisa boa louvar o Senhor, né? Coisa boa sentir a presença de Deus, coisa boa ter essa comunhão com o Senhor e poder louvá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar você de participar da obra do Senhor com seu dízimo, com a sua oferta e aquilo que está no seu coração, abençoar a obra de Deus para que possamos abençoar pessoas e assim você também vai ter esse privilégio de compartilhar aquilo que Deus tem dado a você como resposta ao seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Amém? A conta da igreja está aí fixada. Você pode anotar e participar, segundo você propuser no coração e com alegria, não por constrangimento, nem por obrigação, mas como Deus quer, com alegria, com generosidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar vocês para lermos um texto que está lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 6, livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos, asmos de um efa de farinha e carne, pôs num cesto o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Até aí, amém? Essa experiência de Gideão com o Senhor, do Senhor com Gideão, muito interessante, ainda que muito conhecida, tem muitas coisas a nos ensinar. O livro de Juízes narra a estada do povo já em Canaã, após a morte de Josué, que os havia liderado na entrada de Canaã. Mas quando morre Josué, o povo se perde. O povo traça um caminho para longe do Senhor, se envolve com a idolatria, com a promiscuidade, e cada um, o próprio livro de Juízes vai dizer que cada um se conduzia segundo bem lhe parecia, cada um liderava a sua própria vida e fazia aquilo que lhe era segundo a sua vontade. E o povo agora estava amargando um momento muito difícil de opressão. Os midianitas vinham e levavam tudo que o povo tinha plantado, tudo que o povo tinha, e deixava o povo em miséria, em pobreza, passando fome. E esse povo estava assim porque optou por estar assim, quando decidiu, né, se afastar do Senhor, e às vezes até sem perceber tomou o caminho que não era o caminho de Deus, que não era o caminho da comunhão, que não era o caminho da obediência, que não era o caminho de fazer a vontade de Deus. Ainda que Deus, por vezes, levantou juízes para conduzir o povo em vitória pela sua misericórdia, o povo ainda assim voltava a cometer os mesmos pecados. E assim era esse momento que narramos aqui na leitura. E há muitas lições para aprendermos aqui. A primeira delas que me chama a atenção é exatamente isso. Quando nós estamos sendo derrotados, é porque em algum momento nós fizemos opção pela derrota, às vezes até sem perceber. O povo estava assim, não porque Deus se afastara, não porque Deus não o amava, não porque Deus não estivesse próximo, não porque Deus queria que eles sofressem. O povo estava assim porque optou por estar assim, escolheu um caminho que não era o caminho do Senhor. Porque Deus é amor, querido. Deus é sempre bom, Deus é cheio de misericórdia. Ainda que nos afastemos dele, ele não vai deixar de estar lá.
Ele não se compraz na opressão, Ele não se compraz no sofrimento de ninguém. E Deus não abandona nunca a mim e a você. Ele está sempre lá. O amor de Deus é aquele amor que espera, que não depende da minha reciprocidade. Deus continua amando, ainda que esse amor, ao invés de nos aprisionar, nos liberta, nos libera, nos torna livres. Não é um amor opressor, não é um amor ditatorial, não é um amor legalista, não é um amor impositivo. É um amor volitivo, um amor de sacrifício, um amor imutável, um amor inexplicável. Se nós nos voltamos para o Senhor, Ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar à espera de que a gente volte para casa, de que a gente volte para a comunhão, de que a gente saia do sofrimento, de que a gente faça o caminho de volta até Ele. Estará sempre com os braços abertos para nos receber, porque nos ama. Há uma diferença entre justiça, misericórdia e graça. Justiça é dar o que a pessoa merece. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Mas graça é dar aquilo que a pessoa não merece. É dar aquilo que a pessoa não pode receber por méritos. É graça de Deus. E Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é justo. E o seu amor não permite que Ele se afaste de nós. E aquele povo se afastando de Deus, ainda que Deus não os abandonasse, aquele povo perdia a sua natureza de povo de Deus, aquele povo perdia o propósito de Deus na sua vida, e aquele povo perdia a identidade de povo de Deus, e era comum e se confundia com qualquer um, com as outras nações, deixava de ter uma identidade de povo separado, de povo de Deus, de povo que andava com Deus. Gideão e o povo de Israel, eles optaram pela derrota, por isso estavam sofrendo tamanha derrota. A minha orientação e a minha sugestão para você é que você opte pela presença de Deus, opte pelo amor de Deus, opte por ser conduzido pelo amor, pela graça de Deus, e confie no Senhor. Confie no Senhor, não confie no seu próprio coração, não confie no seu próprio entendimento, não confie nas circunstâncias, mas ande por fé no caráter de Deus, no Deus que é bom, completamente, totalmente bom, no Deus que é amor, que é misericordioso, um Deus que se compraz em abençoar a minha vida e a sua vida. A segunda lição que eu percebo aqui é que Gideão sabia da história, a história de Deus, que haviam seus pais contado, mas ele não conhecia Deus. Ele conversa com Deus dizendo: olha, como é que o Senhor está conosco, se os meus pais contaram que o Senhor tirou do Egito e o Senhor fez maravilhas e nós estamos nessa situação? E ela é uma pessoa que conhecia a história de Deus, mas na verdade não conhecia Deus. E quando você não conhece Deus, você começa a julgar Deus, você começa a culpar Deus, você começa a ver a circunstância como um castigo de Deus e não como uma disciplina, e não como algo que você optou. Você começa a ter uma visão distorcida da realidade espiritual, da espiritualidade, da comunhão com Deus e do próprio Deus. E assim estava Gideão. Gideão começou a julgar Deus. Se o Senhor é conosco, por que a gente está vivendo essa situação? Mas ele não entendia que o próprio povo havia feito a escolha de abandonar o Senhor. Não se deixe guiar pelo que você sabe, meu irmão. Seguir pelo que você conhece de Deus. Seguir por aquilo que Deus é para você, da revelação que Deus deu a você, do caráter de Deus. Não por aquilo que as circunstâncias dizem, não por aquilo que você sabe ou acha, ou entende, ou vislumbra, mas viva, se deixe de guiar por aquilo que Deus revela a você na sua palavra, aquilo que Deus revela a você em comunhão com você, daquilo que é o caráter de Deus, que não pode mentir, que é um Deus justo, santo, cheio de amor, um Deus que não abandona, um Deus que é fiel, mesmo quando nós fazemos opção pelo pecado, por abandonar o Senhor, o seu amor não permite que Ele nos deixe à mercê de nós. Quando nós clamamos, o Senhor está lá para nos atender, para nos socorrer,
para nos livrar das nossas aflições. E a terceira questão que eu vejo foi a revelação de Deus levando Gideão a um processo de transformação. Deus leva Gideão a uma transformação processual. O verso 12, o Senhor diz, o Senhor é contigo, homem valente. Veja como Deus nos vê de uma forma diferente da que nós vemos a nós mesmos. Gideão não se achava nada, Gideão era alguém que se escondia e procurava fugir do inimigo. Ele não via nele uma pessoa de coragem, uma pessoa capaz de lutar, de enfrentar, de prosseguir, mas Deus o via de forma diferente. E Deus o tira desse estado de distorção na sua concepção de si mesmo e o leva e o conduz para outro estado, para que ele pudesse olhar para a graça, porque a graça o tornava e o enxergava como alguém valente, como alguém que tinha coragem. Você sabe como que Deus vê você? Você sabe qual é o conceito que Deus tem da sua vida? Às vezes a gente não sabe. Às vezes Satanás sussurra nos nossos ouvidos, às vezes nós mesmos temos uma visão sobre nós distorcida. Mas precisamos entender como Deus nos vê. Deus nos vê como filhos amados, Deus nos vê como capacitados pela graça dele, Deus já nos vê transformado em Cristo Jesus. Nós não vivemos de acordo com aquilo, de uma relação com Deus, naquilo que nós precisamos ter e ainda não temos. Nós devemos viver uma vida com Deus, baseado naquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus, e não por aquilo que nós não temos. É interessante como que Deus vai fazendo esse processo de transformação. O Jó dizia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus pega Gideão e leva Gideão da consciência de medo para a consciência de natureza e identidade. Você é um homem valente, você é um servo de Deus, você é povo de Deus, o Senhor é contigo. Você não pode ter dúvida disso. E Deus leva a Gideão da natureza e da identidade para a consciência do propósito de Deus na sua vida e da missão de Deus na sua vida. Diz o Senhor, se eu sou contigo, você vai livrar o povo dos midianitas. Como assim, Senhor? Como é que eu vou livrar? Eu não sou ninguém, eu sou o menor na casa do meu pai, a nossa família é a menor na nossa tribo. E Deus então diz, você vai, porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo é que você vence. Meu irmão, você não vence pelo que você é em si mesmo, você vence por aquilo que você é em Deus. Você vence por aquilo que Deus diz a respeito de você. Nós vencemos porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, quem será contra nós, dizia o apóstolo Paulo. Deus leva Gideão, então, nesse processo de sair da consciência de medo, porque quem se deixa guiar pelo medo não faz nada, perde sua identidade de servo de Deus, de cheios da graça, de capacitados pelo Espírito Santo. E Deus então conduz a Gideão para uma consciência de propósito, de significado, de identidade, de missão, e dá a ele uma responsabilidade de livrar o povo debaixo da boa mão do Senhor. E Deus levou então Gideão da disposição de submeter-se ao governo de si mesmo para a submissão ao governo do amor de Deus. O povo havia tomado o governo da sua própria vida. Desde o Éden, quando Adão e Eva pecam, eles resolvem, se dispõem a não viver debaixo do amor, do governo do amor de Deus, para submeter ao governo de si próprio, a ser o dono do seu nariz, a caminhar segundo a sua direção e não respeitando o amor de Deus, não levando em conta o plano e o propósito de Deus. O amor de Deus não agrilhoa, não oprime. O governo de Deus é um governo de amor e Gideão estava passando por esse processo e essa é a chave para você desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Algo que Gideão e o povo não tinham, porque não compreendiam que Deus os amava e que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida deles, e abriram mão do amor de Deus para se submeter ao seu próprio governo. E esse é o problema da humanidade, esse é o seu problema, é o meu problema. Nós precisamos nos submeter ao governo do amor de Deus, permitir que Deus insira o seu reino dentro de mim. Esse é o segredo para uma vida cristã abençoada, vitoriosa. É deixarmos de exercer o governo da nossa vida e passar o governo da nossa vida para o Deus de amor, para o Deus de misericórdia, para o Deus de bondade infinita. Às vezes as pessoas têm medo de Deus. Se eu passar a minha vida para as mãos do Senhor e deixar Ele governar a minha vida, pode ser que Deus faça alguma coisa que eu não goste, que eu não planejei. E vai pela vida sem desfrutar de alegria, sem desfrutar de justiça, sem desfrutar de paz. Vai reagindo às circunstâncias e não ditando o ritmo das circunstâncias pela graça de Deus. Gideão aprendeu essa verdade, esse segredo de se submeter ao governo amoroso de Deus. E ele então começa a desfrutar da presença de Deus novamente, começa a desfrutar de paz, de alegria, de coragem, de ânimo, e ele é usado por Deus para trazer vitória ao seu povo. E por último, a gente precisa aprender, como Gideão, a deixar Deus ser Deus para nós. O que Gideão fez foi deixar Deus ser Deus na vida dele. Porque às vezes o Deus da nossa vida somos nós. O Deus da nossa vida é o dinheiro. O Deus da nossa vida é a nossa capacidade, a nossa competência. O Deus da nossa vida é a nossa profissão, os nossos sonhos, é o nosso casamento, é a nossa família. Há muitos deuses dentro de nós que regem o ritmo da nossa vida, e Deus acaba não tendo a oportunidade de ser Deus na nossa vida, nos guiar, ter exclusividade no nosso coração. Quando a gente se rende a Ele de forma exclusiva, a gente experimenta paz, alegria no Espírito Santo e a justiça generosa do Senhor. A gente encontra significado, a gente encontra segurança na vida, porque o Senhor nos leva a entender que Ele está conosco, que Ele está comigo, que Ele está com você, e que a gente não precisa temer, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós estamos tendo como alicerce o caráter de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus é, e não aquilo que eu quero que Ele faça por mim, não aquilo que eu acho que eu preciso e ainda não tenho, mas começo a desfrutar de algo que eu já tenho para comunicar virtudes e viver debaixo daquilo que eu já tenho em Cristo e não naquilo que eu preciso obter e quero obter através de Deus. Deus não é um garçom para ficar servindo a gente de acordo com as nossas necessidades. Sim, Ele nos abençoa e por vezes atende as nossas orações, nossos pedidos. Mas Deus é um Deus que quer nos levar à plenitude. A plenitude não está naquilo que realiza por nós. A plenitude está nele, na presença dele. A plenitude da alegria, a plenitude da vida, da esperança está nele, na presença dele, e ele precisa ser o governador, ele precisa ser o centro, ele precisa ser o Deus da nossa vida. E Gideão estava experimentando essa realidade, e aí ele experimentou coragem, ele experimentou ânimo, e ele experimentou paz. Mas como assim paz? Porque ele ainda não tinha vencido e ainda iria defrontar um grande conflito contra os midianitas. Que paz é essa? Gideão constrói um altar e chama esse altar de o Senhor é paz, o Senhor é Shalom, Jeová Shalom, o Senhor é paz. E ao construir esse altar, ele está dizendo que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus tem um único altar
a Ele, dedicado a Ele, que Ele reina, que Ele é o Senhor da vida, que Ele é o Senhor da nossa história, que Ele é o Senhor que nos conduz, que nós o seguimos e nós cremos que Ele nos conduzirá por caminhos extraordinários, abençoados. Ainda que tenhamos conflitos, sabemos que o Senhor nos guiará e nos fará prevalecer, como fez no caso de Gideão. Gideão aprendeu essa verdade, que o altar da sua vida deveria ser exclusivo de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente não experimenta a presença de Deus? Sabe por que muitas vezes a gente não desfruta de uma comunhão mais profunda com Deus? Sabe por que a gente às vezes ora e não há manifestação de Deus? É porque o altar do nosso coração muitas vezes não é exclusivo de Deus. Há muitos outros altares, como havia outros altares na vida de Gideão, o altar de Baal e outros altares, e aqueles altares precisam ser derrubados. Talvez no seu coração existam muitos altares, altares erigidos a você, ao seu eu, erigidos a tantas outras coisas, mas Deus não divide a sua glória. Deus quer ser seu exclusivamente, e Deus quer que você seja dele exclusivamente, porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito maravilhoso para mim e para você, e Ele te ama tanto que veio até mim, até você, para nos ter com Ele de volta, e custou muito caro para Ele ter a mim e a você de volta, mas o altar precisa ser dele, e assim nós também experimentaremos que Deus é o Deus da paz. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não, a minha paz é uma paz que só eu posso dar. A paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus é a reconciliação, a restauração da nossa comunhão com Deus. E a paz de Deus é a segurança de que, apesar dos conflitos, Deus vai nos conduzir em vitória. Gideão conduziu o povo em vitória. E Deus o fez prevalecer. E deu a ele paz em meio aos conflitos e às lutas e às dificuldades e aos adversários que tinha. Ele disse que o Senhor é paz, mesmo sem ter tido a vitória ainda. Porque Deus teve o altar de exclusividade. Porque Deus trouxe paz à sua mente, trouxe paz ao seu coração e trouxe paz à sua alma. Querido, você está aqui hoje me ouvindo. Deus quer trazer paz ao seu coração. Deus é o Deus da paz. Deus não é um Deus de um evangelho opressor, ditatorial, legalista. Deus não é um Deus de ter prazer na desgraça, na aflição. Deus é um Deus de paz. Ele é o príncipe da paz. Não há lugar, nem ninguém, nem nenhuma coisa que possa trazer paz real para o seu coração, para o meu coração, senão o Senhor Jesus, senão o nosso Deus. Qual é o altar que está no seu coração? Quantos altares existem? Meu convite para você hoje é que você, como Gideão, experimente da presença de Deus. Reconstrua o altar de Deus na sua vida. Renove sua aliança com o Senhor. Porque Deus quer comunicar a você o quanto Ele te ama. Deus quer comunicar a você o plano maravilhoso que Ele tem para você. Deus não quer te ver em derrota. Deus não quer te ver na aflição. Deus não quer te ver amedrontado, escondido. Deus quer fazer de você um valente. Deus quer estabelecer paz na sua vida, na sua casa. Deus quer estabelecer paz no seu coração. Deus quer se revelar a você no altar da adoração. Mas Deus não vai dividir o altar com outros altares. Submeta-se ao governo amoroso de Deus. E você vai ver a transformação que você vai ter na sua vida. Deus vai transformar você em alguém que Ele planejou, em alguém que Ele já estabeleceu em Cristo Jesus. Deus quer fazer de você um sinal visível do seu reino. O texto continua dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e o capacitou para vencer os midianitas.
Deus quer te encher com o Espírito Santo. Deus quer se manifestar a você. Mas o altar tem que ser exclusivo dele. O Espírito Santo vai vir sobre você e vai capacitá-lo, não só a vencer as batalhas, mas a cumprir o propósito e a missão de Deus para cada um de nós. A cumprir aquilo que ele nos chamou para ser e para fazer. A sermos filhos amados. A sermos os melhores filhos que Deus tem. Que ele possa dizer de mim e de você: este é o meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu tenho todo o prazer, porque ele submeteu ao governo do meu amor. Ele se dispôs a ter a vida reinada e governada pelo alto, pela graça, pela misericórdia, pela presença de Deus. Ele abriu mão de ser o governador de si mesmo e erigiu um altar para que Deus seja o sinal e faça dele um sinal visível do seu reino. Quero orar com você. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e é um momento de falarmos de aliança. O que aconteceu aqui com Gideão foi um renovar de aliança. E eu quero convidar você, antes de a gente participar da ceia, a renovar a sua aliança com o Senhor. A dizer para Deus: olha, Senhor, mais uma vez eu quero me submeter ao governo do teu amor. Eu quero que o altar da minha vida seja exclusivamente seu. Que a minha vida seja exclusivamente tua. E que o Senhor me encha com o Espírito Santo e faça de mim um sinal visível do teu reino. Que eu não só seja alguém que pertença ao reino do Senhor, mas que eu seja alguém cuja vida é a manifestação visível do reino do Senhor. Fale com Deus aí, renove a sua aliança com Ele. Entregue de novo a sua vida para Ele. Fala: Senhor, reina sobre a minha vida. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E você vai experimentar descanso. Você vai experimentar paz. Você vai experimentar a alegria do Espírito Santo. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus te dará a vitória sobre os midianitas que você tem que enfrentar pela vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tua graça, por teu amor. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona. Apesar de nós e das escolhas que fazemos, o Senhor sempre nos amará. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado de Pai. Essa noite também queremos erigir um altar ao Senhor. Queremos que o altar da nossa vida seja único e exclusivo do Senhor. Queremos pedir que a vontade do Senhor, Pai, seja feita na nossa vida, assim como ela é feita no céu. Nós não queremos governar a nossa própria vida, nós queremos que o Senhor a governe, que o Senhor a dirija, que o Senhor a conduza, porque nós queremos experimentar paz, a paz do Senhor. Nós queremos o shalom do Senhor na nossa vida. Nós queremos caminhar na direção do Senhor. Guarda o nosso coração de todos os desvios. Guarda o nosso coração, Senhor, de nós mesmos. E reina na nossa vida. Nós renovamos nossa aliança, Pai, com o Senhor hoje. Queremos declarar mais uma vez que o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono da nossa vida. E nós queremos ser guiados pelo Senhor. Faz isso, Senhor, e aceita a nossa vida no teu altar. Restaura em nós o teu propósito. Restaura em nós a nossa identidade, a nossa natureza de filhos do Senhor. Que nenhum de nós tenha dúvida do quanto é amado pelo Senhor. E que pela graça do Senhor nós possamos viver em resposta a esse amor. E o mundo saber o quanto é bom ter um Deus de amor e ser guiado por esse Deus. Faz isso, Senhor. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, nos guie e revela a nós a tua graça. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que acabe o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor. Você tem seus elementos aí, o pão, o vinho, o cálice, celebrando a salvação, celebrando a alegria, celebrando a vitória, celebrando a bênção da justificação em Cristo Jesus, a bênção do amor de Deus que veio até nós em Cristo Jesus, para que fôssemos um com Ele e fôssemos uns com os outros. A aliança de Deus conosco, a aliança nossa com Deus e a aliança nossa uns com os outros. Essa é uma noite de celebração, essa é uma noite de alegria, de gratidão e adoração. Pegue o seu pão e vamos agradecer a Deus pela bênção de podermos ser parte do corpo de Cristo, sermos membros desse corpo de Cristo Jesus, esse corpo cujo cabeça é Jesus, que comanda, que dirige a vida desse corpo, os rumos desse corpo, a saúde desse corpo, a manifestação do seu amor nesse corpo. Esse corpo que é a igreja. A igreja não é um espaço, a igreja não é um endereço, a igreja é você, a igreja é o templo que sou eu e você, a igreja somos nós, a igreja pela qual Jesus morreu, cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Toma aí o seu pão, vamos dar graças a Deus e vamos orar juntos. Pai, obrigado por esta hora. Como é precioso, Senhor, poder tomar esse pão, Senhor, lembrando do teu corpo que foi partido por nós, Pai. Lembrando do Calvário, lembrando, Senhor, do grande amor do Senhor pela nossa vida. Lembrando que o Senhor nos substituiu, que o castigo que estava sobre nós, o Senhor levou sobre si, que não há mais dívida. E o Senhor nos trouxe reconciliação, o Senhor nos trouxe perdão, o Senhor nos trouxe salvação. Obrigado, Deus, por fazermos parte deste corpo que é a tua igreja, Pai.
por ter sido incluídos no teu plano de amor, de salvação. Obrigado, Senhor, nós consagramos esse elemento que simboliza o teu corpo, Senhor, partido por nós. E comemos em memória do Senhor até que o Senhor venha, Pai, para a glória do teu nome. Nós abençoamos esse elemento e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos comer todos para a glória de Deus. Você pode dar uma palavra de gratidão ao Senhor. Adore o Senhor, agradeça a Ele, renda o seu coração a Ele. Deixa Ele encher o seu coração, deixa Ele encher a sua vida, deixa Ele encher o altar do seu coração. Deixa Ele te encher de alegria, de paz, de ânimo, de coragem. O Senhor te chama hoje homem valente, mulher valente. O Senhor diz para você: eu estou contigo, homem, mulher valente. O Senhor é contigo. Glória a Deus, glória a Deus. Toma o seu cálice também. Vamos celebrar a vitória da cruz. Esse cálice que é símbolo do sangue de Jesus vertido por nós, que nos purificou de todo o pecado, os que nós já cometemos e que vamos cometer. Ele levou sobre si a dívida, o escrito de dívida que estava contra nós, e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos purificou de todo o pecado. Glória a Deus por isso, pela aliança, a nova aliança no sangue do Senhor, que cobre a nossa vida e que nos permite ter comunhão com Deus. O novo e vivo caminho que Ele abriu através de Jesus, para que nós voltássemos para Ele, fôssemos dele, filhos amados, sinais do seu grande amor nesse mundo. Vamos beber, vamos orar, consagrando ao Senhor, e depois vamos beber com alegria. Se você quiser trocar o cálice também com a pessoa que está aí do seu lado, é bênção, sinal de aliança, sinal de comunhão, sinal de disposição, de ser bênção em Deus na vida do outro. Pai, muito obrigado. Nós tomamos esse cálice que é símbolo do teu sangue, Pai, do sangue remidor, do sangue que nos purificou, que nos remiu, que nos justificou, que nos tornou justos aos teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. O altar da nossa vida é teu, Pai, para te adorar, para te engrandecer, para te servir, para existir em ti, Senhor, para sermos tudo aquilo que o Senhor planejou, Pai, para sermos capacitados para cumprir o teu propósito, a missão que o Senhor deu à sua igreja, Pai. Que o teu Espírito nos capacite, nos encha de coragem, de ânimo e de paz nessa noite, Pai. Muito obrigado, nós vamos beber em memória do Senhor até que o Senhor venha. Por isso nós consagramos esse elemento, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vamos beber com alegria, em nome de Jesus. Poderoso é e não
a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, só tu és Jesus, Salvador. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aceita o que fizemos aqui, Pai. Aceita a nossa vida, aceita o nosso coração. Aceita o nosso coração como um altar exclusivo Teu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Realiza em nós o Teu propósito. Transforma-nos. Transforma o nosso entendimento. E nos conduz. Conduz os nossos passos. Dá-nos a direção e a compreensão do grande amor que o Senhor tem por nós, Pai. Dá-nos não só compreender, mas sentir esse amor, Pai. O quanto somos amados. E o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de toda graça. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a presença consoladora, animadora, capacitadora do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça, um beijo no coração, que o Senhor conduza a sua vida e aumente a revelação dele na sua vida. Em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser, no nosso encontro do PG da Garagem. E lembrando, se você quiser compartilhar com a obra de Deus, com a sua oferta, com o seu dízimo, vai abençoar muito esse trabalho. Uma ótima semana, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Obrigado, Pedrinho. Bom demais a gente estar junto aqui. Um abraço. Boa semana, gente. Paz.